Você sabia que todo cristão é carismático? Durante um tempo, algumas pessoas começaram a rotular pessoas de grupos distintos de igrejas ou denominações com esse vocábulo, carismático. Desta forma, indicava somente algumas pessoas que estavam dentro dos seus perfis, ou seja, segundo aquilo que eles entendiam. Mas quando eu faço essa pergunta, você sabia que todo cristão é carismático? Eu estou me referindo a todos de uma forma muito especial e sem nenhum tipo de distinção. Independente de um cristão pertencer a uma denominação, quer seja Assembleia, Batista, Presbiteriana, Metodista, Congregacional, Luterana, Anglicana e etc. e tal, ele é capacitado por um determinado dom, ele recebe da parte de Deus um dom, e o termo para dom é justamente da onde vem a palavra carisma em nossa língua portuguesa. Então, quando eu afirmo que todo cristão é carismático, porque todo e qualquer cristão, independente da denominação que se encontra, ele recebeu da parte de Deus pelo menos um dom espiritual. Isso já vai caracterizá-lo como carismático dentro desse sentido que está sendo aplicado. Eu tenho a primeira parte para apresentar no tocante uma lista de dons. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 6, diz assim: de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça, faço esse destaque, ó, diferentes dons segundo a graça. Esses dons, no plural, se encontra aqui no texto em grego. Nós temos aqui, ó, tendo, essa expressão aqui, tendo, aqui é e, tem duas maneiras de pronunciar. Eu, particularmente, eu pronuncio harismata. Alguns podem pronunciar carismata. Independente da forma, harismata ou carismata, aqui significa literalmente dons, porque está na forma plural. Kata, segundo, a minha pronúncia aqui fica como Harim. Outros vão pronunciar como Karim. Então, onde vem o termo graça. Desta forma, nós temos no grego até aqui, Errantes de charismata kata ten harim, tendo e dons segundo a graça. Deste modo, nós temos a informação, e vai ficar mais claro para você, no português, que de modo que tendo dons, segundo a graça que nos foi dada, que nos foi dada, não é dada a alguns, porque cada um recebe um dom ou menos, podendo receber um ou mais dons espirituais. Depois desse texto, a gente pode ir para uma segunda lista que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 12. A gente vai ver que diz no versículo 4: ora, a diversidade de dons. Dons aqui está nesta forma: harismaton, ou se você quiser pronunciar, carismaton, carismaton, harismaton, porque
E fazendo aqui a sonorização, aqui se encontra a sílaba tônica. Pois bem, então onde vem a palavra carisma ou carisma, desta forma indicando que pelo menos nós recebemos um dom espiritual. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ele deixa claro mais adiante que a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, numa alusão ao carisma, ou numa forma plural, ou ao carisma, numa forma singular, mas sempre se referindo ao dom espiritual ou aos dons, mas aqui a cada um crente, a cada um cristão, a cada um nascido de novo, a cada um regenerado, a cada um que foi biblicamente batizado, que é parte integrante do corpo de Cristo, ele recebeu pelo menos um dom visando o proveito comum. E a gente vai ver nos versículos seguintes, porque a um é dado pelo Espírito a palavra da sabedoria, a outro a palavra da ciência e assim por diante. Desta forma, a gente tem informação de que cada crente em Jesus tem pelo menos um dom espiritual. Quando nesse mesmo capítulo a gente vai vendo depois, tem a menção de outros dons, e ele vai fazer a pergunta lá no final: todos têm dons de curar? A resposta é não. Falam todos em línguas? Não. Interpretam todos? Também não. É um sonoro não. Mas procurai com zelo os maiores dons, ademais eu vos mostrarei um caminho sobre modo excelente. A gente vê tanto no texto de Paulo aos Romanos, capítulo 12, do versículo 6 em diante, vale a pena ler o contexto, e aqui pode fazer a leitura todinha, numa sentada só, do capítulo 12, a gente vai ver que cada crente recebe pelo menos um dom espiritual. E corroborando com essa ideia paulina, já que Paulo foi movido pelo Espírito Santo e foi um homem da parte de Deus para escrever estas duas epístolas, mas corroborando com ele, Pedro, na sua primeira carta, no capítulo de número 4, ele vai mencionar justamente que cada crente recebe pelo menos um dom espiritual. Eu estou aqui localizando Pedro, vou buscar o capítulo, agora sim, capítulo 4, versículo de número 10. Vejamos o que nos diz, ó. Servindo, que os dons é de serviço, é para o serviço. Os dons que nós recebemos do Espírito Santo não é para exaltação pessoal, não é para benefício próprio. Pelo contrário, no versículo 7 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, vai dizer que é para proveito comum. Em outras palavras, é para a edificação da igreja. E Pedro faz coro com Paulo, porque ele diz assim: servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Não é que alguns receberam. Tipo, alguns receberam e outros não receberam. Não. A ênfase bíblica é de que cada crente em Jesus recebeu pelo menos um dom espiritual. E vamos ver a forma que se encontra no grego? Você vai ver aqui, ó, versículo de número 10, a palavra, e eu vou pronunciar somente esse destaque aqui, ó, dons, aqui é dom no singular, charisma ou carisma, conforme a pronúncia. De qualquer modo, a gente tem essa informação bíblica. Cada um recebeu um charisma ou carisma, isto é, um dom da parte de Deus, dom que é concedido segundo a graça de Deus, conforme Paulo escrevendo aos Romanos,
é dado segundo a soberania de Deus, porque diz em 1 Coríntios capítulo 12 que é conforme ele quer, isto é, como lhe apraz. A concessão dos dons espirituais é competência divina. Ele concede porque ele sabe muito bem cada igreja local com as suas reais necessidades e outorga pelo menos um dom espiritual a cada crente em Jesus, independente da denominação a qual ela está inserida. Desta forma, a gente pode concluir, biblicamente falando, não utilizando um rótulo para lacrar, pelo contrário, mas afirmar categoricamente que todo crente é literalmente carismático, porque, segundo a palavra de Deus, ele recebeu ao menos um dom espiritual para exercer na Igreja de Cristo Jesus, visando a edificação da mesma, mas também a glória de Deus.